Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de patologia. Hoje nós começaremos aqui a discutir acerca do conceito de neoplasias, introduzindo classicamente o que se trata aí de uma neoplasia, quais são os principais tipos e características. E na segunda etapa dessa aula, a gente discute aí algumas premissas acerca de metástase, agentes carcinogênicos e por aí vai, beleza? Então eu me proponho a vocês nessa aula discutir aí o que é a neoplasia, quais são os componentes básicos quando se fala de um tumor, e nós conceituaremos aqui o que é um tumor benigno e um tumor maligno, enfatizando-se aqui as suas características, beleza? Posto isto, vamos lá. Bem, de antemão, quando se comenta sobre uma neoplasia, eu quero que vocês entendam que é um contexto agora que você vai ter um crescimento novo. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que é esse crescimento novo? Basicamente, uma situação na qual você vai ter um tecido anormal, que ele vai ter um crescimento extremamente descontrolado, que ultrapassa o que era considerado aí fisiologicamente adequado e normal. Em outras palavras, quando a gente pensa num contexto neoplásico, é uma situação na qual você tem uma exacerbação na multiplicação celular e essa multiplicação celular, essas divisões celulares, elas são completamente desenfreadas e não há um controle aí para restabelecer-se a homeostasia. De forma a qual esse crescimento anormal de tecidos ou de células, se preferirem, se eventualmente ele continuar persistindo de maneira muito exacerbada, muito exagerada, a gente vai ter agora uma situação na qual você tem um tumor, tá? O que é importante vocês guardarem aí de muito importante para não dar ruim? Quando a gente fala de um contexto de neoplasia, é um contexto no qual você vai ter uma célula se dividindo de forma muito desenfreada, muito descontrolada, tá? E ainda é importante que vocês saibam que, mesmo quando acontece aqui uma situação na qual esses estímulos terminam, essa célula continua se multiplicando infinitamente, tá? De forma indefinida. De maneira qual, o mais importante é que os tumores são basicamente as neoplasias. Então, toda e qualquer vez que a gente estiver falando de uma neoplasia, a gente está comentando de um tumor. E esse tumor, ele é basicamente essa situação na qual você tem células aí se dividindo de maneira descontrolada. E a área médica responsável pelo estudo dos tumores é a oncologia, tá? Um aspecto muito importante a ser descrito aqui, e aí eu preciso fazer essa nota de rodapé, é que quando a gente fala em específico de câncer, eu quero que vocês entendam que é denominação para uma neoplasia que apresenta características de crescimento maligno. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim, mano? O tumor não é um câncer? Não. Porque nós veremos que um tumor ele pode ter um crescimento lento e que vai se restringir a uma única localidade. E aí você pode ter uma outra classe de tumor que vai ter um crescimento muito mais rápido e descontrolado, ele vai se disseminar, que é característico de um tumor maligno. Posto isto, independentemente de ser um tumor maligno, ou seja, aquele que vai se disseminar, ou um benigno que ele é mais controlado, com crescimento lento, nós teremos dois componentes básicos a saber se são eles. Primeiro, uma região que a gente chama de parênquima, que é basicamente uma região que é formada aí por essas células neoplásicas, ou seja, essas células que sofreram esse processo de transformação e vão dar origem ao tumor, tá? E nós temos aqui o estroma, que é basicamente um tecido de sustentação não neoplásico, ou seja, é um tecido que basicamente ele vai conferir aí componentes tróficos, ou seja, nutricionais para que esse tumor cresça, tá? Ainda é muito importante vocês saberem que quando se comenta em especial aqui de estroma, ele vai ser constituído bastante por células sanguíneas, células inflamatórias do hospedeiro, que são não transformados, e tecido conjuntivo, tá? Então, um parênquima é justamente aquela camada de células neoplásicas, tá? É formada aí a partir do tecido onde o tumor foi originado,
E o estroma é um tecido aí de sustentação, ou seja, ele vai dar componentes tróficos para que esse tumor cresça. Beleza? Dito isto, como eu havia comentado, nós temos duas classes principais aí de tumores. Nós temos os tumores benignos, que são caracterizados aqui por tumores que não invadem tecidos adjacentes, ou seja, ele vai se restringir a uma única localidade, ele não vai, por exemplo, invadir tecidos vizinhos, tá? E eles nem migram para outras regiões do corpo. Um detalhe muito importante ainda a ser destacado é que, primeiro, eles têm um crescimento lento e eles conseguem ser controlados, então raramente isso aqui leva a uma situação de óbito, tá? E toda e qualquer vez que nós viermos a mencionar um tumor benigno, nós utilizamos esse sufixo aqui, oma, tá? Então, a depender do tecido onde esse tecido benigno foi originado, nós colocamos aqui o sufixo oma para caracterizá-lo. Então, exemplos, ó. Adernoma é uma neoplasia epitelial benigna originada aí de glândulas. Cistoadenomas são lesões que vão formar grandes massas císticas, vistas tipicamente aqui nos ovários. Papiloma são neoplasias que produzem projeções verrucosas. Pólipo é um neoplasma, uma neoplasia, que ela vai sofrer um processo de projeção na superfície mucosa para a luz do órgão, tá? Como, por exemplo, ali no estômago, no cólon, tá? Em contrapartida, um tumor maligno, é muito importante que tu saiba que, primeiro, diferentemente do que a gente havia comentado lá nos tumores benignos, os tumores malignos eles vão invadir os órgãos adjacentes e eles conseguem se disseminar para outras localidades de um organismo, de um órgão, através de um processo denominado como metástase, tá? E um aspecto muito importante ainda a ser acrescido aqui é que um tumor maligno, ele normalmente acaba matando o hospedeiro, tá? E tem um crescimento muito rápido, tá? Ele se dissemina muito rápido se comparado a um tumor benigno. E além disso, com a ressalva aqui, não é tumor benigno e sim maligno, tá? Perdão. Esses tumores malignos, eles são subdivididos em carcinomas, que são originados aqui de células epiteliais, então, por exemplo, o adenocarcinoma, ou os sarcomas, que são originados aqui de tecido mesenquimal. Exemplo, o fibrosarcoma, que ele é originado aqui de um tecido fibroso. Beleza? Além disso, acerca dos tumores malignos, eles podem ser formados por 2 ou mais tipos de células diferentes. Então, nós temos aqui tumores mistos, por exemplo, originado da glândula salivar, que contém células tumorais de origem aqui do epitélio, do estroma e até mesmo cartilaginoso. E nós temos aqui os teratomas, que em geral são aqueles que possuem 3 camadas germinativas, né? Ou seja, endoderma, ectoderma e mesoderma, que sofrem aqui uma neoplasia igualmente. E a gente vê aí algumas situações, por exemplo, em tumores de ovário e testículo. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o sistema reprodutor feminino e dar uma olhadinha aí em alguns casos para a gente entender, ó. Vamos pegar aqui um tumor benigno. Ele é pequeno, bem delimitado, tem um crescimento lento, não invasivo, não metastático, ou seja, não vai migrar para outras regiões, e ele é bem diferenciado. Então, quando a gente faz um exame histológico, ele vai ter essa carinha aqui, beleza? Em contrapartida, quando a gente fala aqui, por exemplo, de um tumor maligno, ele é grande, pouco demarcado, crescimento rápido com hemorragia e necrose, invasivo localmente, mestático e pouco diferenciado. Tá? A gente vai ver aqui componentes inflamatórios, eventos necróticos e afins. Beleza? A literatura adotada foi essas duas aqui. E se você tiver curtido essa aula introdutória, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, deixe sugestões, dúvidas, tá bom? Que vai ser um prazer lê-los e comentar. Um super abraço e até a nossa próxima aula. Fui!